Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós já estamos aqui nos despedindo do domingo, né? Já nos despedimos do domingo, já estamos na segunda-feira, porque após o pôr do sol, né, do domingo, né, ele termina no pôr do sol, né, o domingo, e começa já segunda-feira ali no pôr do sol. Então, uma feliz semana para todos. E nós estamos aqui com essa lição especial do segundo trimestre, lição da escola sabatina, aonde nós vamos estudar sobre a criação, livro de Gênesis, né? Vamos começar ali estudando a criação. E a grande pergunta é: o que aconteceu, né? E também serve aqui para a gente entender de onde viemos, né? E para onde vamos. Qual é a nossa origem e para onde a humanidade se encaminha. Tudo isso nós descobrimos no estudo da Palavra de Deus, estudando de Gênesis e Apocalipse. E como nós vamos agora, nesse segundo trimestre, nós vamos estudar então Gênesis, o livro de Gênesis, a nossa origem, né? Que responde com certeza a muitas indagações. Porém, as respostas que recebemos necessitam de fé, né? Assim como as pessoas têm que ter muita fé para acreditar no evolucionismo, assim como as pessoas têm que ter muita fé para crer que o mundo surgiu de uma explosão do Big Bang e que todos os seres vivos vieram de uma única célula, né? Vieram ali, começou a vida na água. O ser humano tem que ter fé para isso, né? Assim também é necessário fé para crer na criação, no criacionismo, feito a partir de Deus, né? Feito por Deus. Então é necessário, e olhem, é necessário muito mais fé para acreditar no Big Bang, no evolucionismo. É muito mais fácil crer no criacionismo, na nossa criação feita por Deus, né? O designer inteligente que é Deus. Deixa eu baixar aqui um pouco, está muito alto, para nós fazermos a oração inicial, tá bom? Vamos orar então? Oremos. Querido maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento especial que estamos estudando a Tua Palavra e que vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos a Tua iluminação através do Teu Santo Espírito. Derrama o Teu poder, a Tua sabedoria, o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Não que haja mérito em nós, pois somos pecadores imperfeitos, mas que nós possamos entender, pelo menos um pouco, de Ti, ó Deus, o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Que nós possamos entender, Senhor, porque só Tu pode dar a resposta. E como para tudo é necessário fé, pedimos que Tu acrescente a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos lá. E a grande pergunta aqui da lição dessa semana é: o que aconteceu? O que aconteceu? Se foi Deus que criou o planeta Terra e todo o universo, e diz que tudo foi perfeito, o que aconteceu na trajetória? Porque se tudo era perfeito e hoje não é, só Deus pode dar a resposta, e a gente começa pelo livro de Gênesis, entendendo e obtendo essas respostas pela fé nesse Criador maravilhoso que é o nosso magnífico Deus. Então, o que aconteceu? Essa é a grande incógnita. Essa é a grande pergunta, a grande conjectura. Então, na lição de sábado à tarde, deixa eu minimizar aqui a minha janela e colocar pequenininha aqui para que vocês possam acompanhar a leitura aqui também, tá bom? E essa lição aqui dessa semana é de 27 de março a 2 de abril, né?
a primeira semana aí do mês de abril, né? Vamos lá então, que vocês possam ler aqui o desenrolar dessa mensagem. O que aconteceu? O verso para memorizar, né, o nosso verso para memorizar está em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Leiamos. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E aqui a leitura, né, da semana, Salmos 100, versículo 3, Atos 17, 26, Gênesis 2, 7, e de 18 a 25, e Gênesis de 1 a 28, 29, Gênesis 3, 15. Né? Vamos lá para o Salmos 100, versículo 3. Salmos, estou aqui com o livro de Salmos. Salmos 100, versículo 3, é esse aqui, ó, essa parte aqui. Tá bom? Essa parte aqui. Salmos 100, versículo 3. E diz assim, aqui no Salmos 100, versículo 3 diz assim: sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Em Atos 17, 26. Vamos lá para o Novo Testamento. Atos 17, 26. Atos 17, 26 nos diz assim. Leiamos. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Amém? Então aqui fala que Deus é o Criador, né? Que Deus estabeleceu todas as coisas. Né? Tudo que foi criado por Deus. E se nós formos lendo Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ver que tudo era perfeito, né? Que vê em Gênesis capítulo 1, olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 do capítulo 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Olha, tarde e manhã. Deixa eu voltar aqui, que sumiu aqui. Tarde e manhã, né? E houve aí o primeiro dia, né? Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Isso aqui Deus ordena, né? Deus fala e o verbo entra em ação, né? Deus pronuncia as palavras: haja luz e houve luz, e houve tarde e manhã o primeiro dia. No versículo 6 do capítulo 1 diz assim: disse Deus: haja firmamento das águas e a separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céu. Houve tarde e manhã o segundo dia, com a sua palavra também. Versículo 9. Disse também Deus:
ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes e segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã, o terceiro dia. Então, no terceiro dia aqui também com a sua palavra. Deus falou e apareceu. No versículo 14, capítulo 1 diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez, o sol e a lua e as estrelas. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então está aqui, 17. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. 18. Para governarem o dia e a noite, e fizerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Então, o quarto dia aqui. E disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre o céu e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e supliquem as aves. E multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Então aqui, o quinto dia também pela palavra, tudo foi criado por Deus até o quinto dia pela palavra. Disse Deus, versículo 24 do capítulo 1, disse Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Versículo 26 do capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus queridos, aqui Deus os criou com suas próprias mãos. Aqui Deus não fala: vamos criar o homem, aí Deus, exista o homem, exista, não. Haja o homem, haja a mulher, não. Deus os criou com suas próprias mãos, E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, já aqui no capítulo 2, versículo 1.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém, meus queridos? Então aqui Deus, foi o Criador. Todas as outras coisas Ele fez com sua palavra, e o ser humano, com suas próprias mãos, Deus moldou ali o homem, ali no Jardim do Éden, e soprou nas suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Meus queridos? Olha aqui esse relato, O relato bíblico da criação da humanidade é repleto de esperança, felicidade e perfeição. Cada dia da criação terminou com um pronunciamento divino de que isso era bom. Certamente não estavam incluídos aí tufões, terremotos, fome e doenças. O que aconteceu? O que desvirtuou a criação se tudo era bom? Se tudo era perfeito, o que foi que aconteceu? Vamos prosseguir aqui. Vamos fazer a leitura dessa parte. O 6º dia da criação terminou com o pronunciamento divino de que tudo era muito bom. A razão é que, naquele dia, o Senhor havia criado seres humanos à sua imagem. Algo que ele não havia feito com mais nada no relato de Gênesis. Evidentemente, esses seres eram perfeitos em todos os sentidos. Eles tinham que ser, afinal, haviam sido feitos à imagem de Deus. Portanto, por absoluta necessidade, não estavam incluídos assassinos, ladrões, mentirosos, trapaceiros e perversos em seu meio. O que aconteceu então que desvirtuou toda a criação? Então leiamos aqui mais essa parte. A lição desta semana examina a criação e o que Deus primeiramente havia feito e depois o que aconteceu com essa criação perfeita. Finalmente, ele aborda o tema do trimestre. O que Deus está fazendo para corrigir as coisas? E aqui no resumo, diz assim, resumo da semana: o que a Bíblia ensina sobre as origens? Que tipo de relacionamento Deus queria ter com a humanidade? Qual era o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que esperança foi dada a Adão e Eva depois que eles pecaram? Então nós já ficamos sabendo aqui no final, na pergunta, que o pecado adentrou a vida do ser humano. Aqui nessa lição de sábado, nós vemos também vem nos falando aqui que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós éramos puros, Os nossos primeiros pais eram puros. Não tinham pensamentos nenhum de pecado, nenhuma maldade pairava na mente quando Deus os criou. Mas no decorrer ali da história que se passou ali no Éden, veio o momento em que a criação de Deus, a criatura de Deus, se desvirtuou. O pecado entrou na história humana e, vamos dizer assim, pinchou, a criação. Tinha algo bonito ali. Hoje os pichadores gostam de fazer isso, Tem algo muito bacana, bonito, um prédio bem bonito, e ele vai lá e coloca a marca dele, faz uma pichação ali em cima daquela estrutura bonita. E o pecado entrou na humanidade. O pecado obscureceu esse relacionamento entre Deus e o homem, e todos nós passamos a sofrer, seres humanos, animais e natureza. Tudo passou a sofrer nesse mundo.
tudo passou a se degenerar, porque o pecado traz degeneração. E nós diminuímos de estatura, nós diminuímos de capacidade intelectual, nossa visão ficou limitada, nossa capacidade física se limitou, né? Nossa capacidade intelectual, porque Adão e Eva tinham capacidade intelectual, eles não usavam a capacidade que temos hoje, né? Porque é quase nada da nossa capacidade que usamos. Eles usavam 100% da capacidade. Já pensou, o homem não usa quase nada da sua capacidade mental, intelectual, criativa. E o homem já criou o microscópio para observar células, né? Os supermicroscópicos, né? Microscópios eletrônicos que através dele dá para ver as células, né? O homem trabalha com o átomo, o homem criou a bomba atômica, o homem criou o avião, foguetes que vão para o espaço. Agora com Elon Musk, o foguete da empresa, né, da SpaceX, leva os astronautas, né, até o espaço, o módulo até o espaço, e esse foguete, né, que leva até lá no espaço volta. E hoje não acontece mais como antes, nos primeiros lançamentos que os Estados Unidos e Rússia e Japão fizeram, que lançava, mas os foguetes propulsores se perdia, virava lixo espacial. Então vejam como se desenvolveu a tecnologia. Antes os carros eram movidos somente a combustíveis fósseis, ao álcool, gasolina e o petróleo, né? Que é o combustível fóssil, o petróleo. Hoje nós temos os carros elétricos, os carros da empresa também de Elon Musk, que estão tomando a Europa, os Estados Unidos. Os maiores mercados desses veículos Estados Unidos e Europa. O Brasil está atrasado ainda nisso, mas com alta tecnologia. Um carro dessa empresa, da empresa de Elon Musk, eu acho que é a Tesla, se eu não estou enganado, a Tesla, um carro desse tem autonomia para 500 quilômetros. Então, meus queridos, o homem não usa 1% da sua capacidade, né? E consegue fazer maravilhas, né? Consegue criar coisas que nós ficamos, vamos dizer assim, maravilhados do que o homem faz, mesmo não podendo usar a sua capacidade total, né? Mesmo não podendo usar a capacidade total do seu intelecto, o homem já criou coisas que nós ficamos espantados, admirados, né? E quantos por cento da capacidade intelectual que o homem usa, gente? Só um instantinho aqui. E vejam só, vamos colocar dessa forma. Tem pessoas, né? Tem pessoas que não conseguem chegar a 1% da sua capacidade, né? Às vezes por problemas, mas a capacidade limite do homem, vamos dizer assim, qual é? O cérebro representa 3% do peso do corpo humano e usa 20% da energia do corpo, né?
e nós só usamos 10% da capacidade do nosso cérebro. Meus queridos, nós só usamos 10% da capacidade do nosso cérebro. Por exemplo, se a nossa capacidade fosse 10, nós usaríamos somente 1%. Mas em análise de 0 a 100%, nós usamos somente 10% da nossa capacidade intelectual. E com somente 10% da nossa capacidade intelectual, nós já criamos o celular, né? Nós já criamos foguetes, criamos computadores, um computador que muita gente com certeza chega na frente do computador assim e às vezes fica pensando, como é que o homem conseguiu criar isso? Nós conseguimos fazer várias coisas no computador, né? Ao mesmo tempo conseguimos trabalhar. Olha, aqui eu estou com o Word, estou com o OBS Studio e estou com o Windows Media Player operando, né? Então 3 programas estão trabalhando aqui ao mesmo tempo, nesse momento, no computador. E tudo isso foi graças porque o homem conseguiu utilizar somente 10% da sua capacidade intelectual. Somente 10%, meus amigos. Agora, já pensou? Adão e Eva, eles tinham 100% da sua capacidade intelectual. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos ali que Deus falou para Adão dar nome aos animais. E Adão deu nome a todos os animais. A todos os animais. Então veja a capacidade que Adão tinha. Uma capacidade astronômica. Porque seu cérebro podia, naquele tempo, antes do pecado, ser explorado em sua plenitude. O homem e a mulher tinham essa capacidade. E, meus amigos, se o homem não tivesse pecado, nossos primeiros pais não tivessem pecado, nós estaríamos em um avanço tecnológico extraordinário, né? Olha, o homem construiu as pirâmides do Egito, a Torre de Babel. O homem criou ali a Arca de Noé. Deus deu capacidade a Noé, claro. O ajudou ali. Mas, até naquele tempo ali, o homem, a gente vê que até certo tempo da história humana, a maioria da humanidade ainda tinha um potencial grande, né? E a gente vê os egípcios, os maias, astecas, incas, as suas construções, né? E nós ficamos pensando assim, no passado, quando não tinha tecnologia, o homem fez maravilhas também. Inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo é os jardins suspensos de Babilônia, né? Feito por Nabucodonosor. Então, meus queridos, é fenomenal a criação de Deus, né? E olha, nós fazemos coisas espantosas nos dias de hoje. Mas pense como era grande a capacidade de Adão e Eva. A sua estrutura física era maior do que a dos homens de hoje. O homem e a mulher, né, foram feitos um pouco menores que os anjos. E os seres humanos tinham mais de 2 metros de altura, né? O Golias parece que tinha quase 3 metros, né? O homem mais alto do mundo tinha mais de 2,5 metros de altura. O homem mais alto do mundo era menor do que Golias, 18 centímetros. Você pode pesquisar aí. Eu não vou fazer uma pesquisa aqui porque vai demorar, que nem agora há pouco eu estava fazendo uma pesquisa e fiquei um pouco parado aqui. E quer ver, pesquise, o homem mais alto do mundo, se eu não me engano, foi em 1940. Ele está ao lado do pai dele numa postagem, né, de uma entrevista que foi feita com eles. O pai na cintura do filho e o filho olha
mais de 2 metros e 60 ele tinha, entendeu? Então o homem diminuiu. Hoje as pessoas falam que essas pessoas que têm essa altura são pessoas que têm uma doença chamada de gigantismo, mas não, meus queridos. Isso ainda são vestígios de nossa estatura do passado, de como Deus nos criou. Amém? E agora, para a gente encerrar aqui, nós temos a lição de domingo, né? Domingo 28 de março. E essa lição aqui, ela é interessante, olha. Domingo 28 de março. Tartarugas do começo ao fim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Um cientista havia acabado de dar uma palestra sobre as órbitas dos planetas ao redor do Sol e a órbita do Sol ao redor do centro da galáxia, quando uma senhora idosa de tênis preto levantou-se e disse que a Terra era um disco plano assentado no casco de uma tartaruga. O cientista, brincando, perguntou em que a tartaruga estava sentada, e ela respondeu que estava sentada em outra tartaruga. O cientista continuou em tom de gracejo. A senhora, né, aquele tom de gracejo ali para a senhora, e nesse momento a senhora ali, no que essa outra tartaruga está sentada, né, o cientista perguntou. E ela respondeu em outra tartaruga. Mas antes que ele pudesse questionar no que aquela outra tartaruga estava sentada, ela gesticulou com o dedo, indicando que não retrucou, né? Que ele não retrucasse de novo. Ela disse assim: poupe o fôlego, filho. São tartarugas do começo ao fim. Embora engraçada essa história que lida com, ou seja, essa história que lida com a questão mais crucial da existência humana, a natureza do universo, né? O que é esse mundo no qual nos encontramos? Se tivéssemos feito, como se a gente tivesse feito essas escolhas, né? Então veja só, deixa eu começar aqui. Embora engraçada, essa história lida com a questão mais crucial da existência humana, a natureza do universo. O que é esse mundo no qual nos encontramos sem que tivéssemos feito essa escolha? Por que estamos aqui? Como chegamos aqui? E para onde estamos indo? Esses são os grandes questionamentos que fazemos nos dias de hoje. Essas são as perguntas mais fundamentais que as pessoas podem fazer, pois nossa compreensão de quem somos e como chegamos aqui afetará nossa compreensão de como viemos e como agimos enquanto estamos aqui, não é verdade? Aqui diz assim, leia os contextos, né? Leia o seguinte contexto: Gênesis 1, Salmos 1:3, Isaías 40:28, Atos 17:26, que é o que eu li logo no começo, que fala que Deus, né, de maneira espantosa, Deus criou tudo, até mesmo o universo. Deus nos criou, então é isso que esses versos falam. Então a resposta é, isso aqui é uma pergunta, né? Como cada um deles corresponde às perguntas acima? Que aspecto todo eles têm em comum? Que Deus criou tudo, né? Que nós temos uma origem e Deus é nosso Criador, é a resposta aqui que eu coloquei em amarelo. Em Gênesis 1, versículo 1, mesmo em outros textos, o Senhor não tenta provar que Ele é o Criador. Você já parou para pensar nisso? Você já leu direitinho e vê ali? Vou repetir aqui, em Gênesis 1, capítulo 1, e mesmo em outros textos que falam de criação, o Senhor não tenta provar que Ele é o Criador.
Não há argumentação elaborada para defender esse conceito. Em vez disso, o argumento é colocado de uma maneira simples e clara, sem uma tentativa de justificá-lo, explicá-lo ou prová-lo. Ou o aceitamos pela fé ou não o aceitamos. Na verdade, a fé é a única maneira de aceitá-lo, por uma simples razão. Nenhum de nós estava aqui para ver o processo de criação. Seria uma impossibilidade lógica estarmos presentes em nossa própria criação, não é verdade? Mesmo os secularistas, seja qual for sua visão das origens, têm que aceitar essa visão pela fé, pela mesma razão que nós criacionistas temos. Nenhum de nós estava lá para ver o evento. Eu, que creio na criação feita por Deus, né? Eu defendo o criacionismo, né? Como cristão defendo o criacionismo. Eu tenho, sem nenhuma dúvida, eu tenho certeza de que foi Deus que nos criou todo o universo, esse planeta, e tudo que nós temos nesse planeta, o universo foi criado por Deus. E eu creio nisso através da fé, porque eu não estava lá para ver Deus criando, porque era impossível uma criatura que ainda, né, ter visto Deus começar a criar o mundo, ter visto Deus fazer ali o sol, a lua, ter visto Deus colocar oxigênio, né, nesse planeta, e o CO2 também na medida certa, que as plantas, durante o dia também elas se alimentam de CO2, né, de toda a combustão que existe aqui no planeta. As plantas se alimentam. E eu não estava presente. Então Deus preparou esse planeta para que o homem pudesse habitar nele. Então eu não contemplei Deus criando tudo isso, nenhum de nós contemplou, nem Adão contemplou, nem Adão e nem Eva contemplaram Deus criando tudo isso. E eles tinham a companhia de Deus, e eu também agora não estava lá no jardim para ver Deus ali na presença de Adão e Eva, mas eu creio que todos os dias, na viração do dia, Deus estava ali presente no jardim do Éden, pela fé. E meus queridos, quando eu já estudei, estudei primeiro grau, segundo grau, fiz magistério, estudei pedagogia na Universidade Federal do Amapá, lá também em Serra do Navio, em Macapá também, no Polo, lá em Macapá, estudar lá no Carmelita. Meus queridos, eu estudei também sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo, sobre o Big Bang. Eu li as histórias de Darwin, a teoria de Darwin, mas eu não estava lá com Darwin, eu não vi Darwin pesquisar nada. E lendo ali as teorias do evolucionismo, eu vejo que é necessário muito mais fé para o homem acreditar nisso. Porque até isso é necessário fé. Cada estudante, em cada banco de escola ou de universidade, ele tem que ter fé para acreditar nessas teorias humanas, porque o criador dessa teoria que foi lá pesquisar, e nós temos que acreditar na teoria desses cientistas. Eram os cientistas que estavam lá pesquisando e não você. Então você, quando passa a acreditar nisso, você passa a ter fé, acreditar mais pela fé, porque eles escreveram e você está lendo livros. E você pode dizer assim agora para mim, mas está nos livros. E meus queridos, eu também vejo em um livro, esse único livro que tem 66, dentro dele 66 livros contidos, que é a Bíblia. Da mesma forma que você acredita nas teorias que você lê de Darwin, nas teorias do Big Bang que você lê sobre o cientista que pesquisou isso, tudo isso você acredita pela fé, não é porque você está lendo ali, porque você está acreditando em uma pessoa que criou essa teoria. Da mesma forma que eu estou tendo fé em Deus, você da mesma forma está tendo que ter fé em Darwin.
nos grandes cientistas que estudam aí os átomos. Você já tinha parado para pensar nessa ótica? Entre eu crer num homem que criou também a sua teoria, eu prefiro crer num Deus que não é teoria, na minha concepção, é real. Porque na hora do perigo maior, para quem que as pessoas estão clamando? Nas ruas das cidades e nos hospitais, até muitos que não criam em Deus estão clamando para quem? Para Deus. Você acredita que até mesmo uma pessoa que se diz ateu, em um momento de grande perigo, que ia caindo, já gritou: ai meu Deus? Já. Porque querendo ou não, nós fomos criados à semelhança de Deus, à sua imagem e semelhança. Dentro de nós, biologicamente, no nosso DNA, nós temos as digitais de Deus. E mesmo aqueles que procuram se distanciar de Deus, findam comprovando a existência de Deus. Os homens já estudaram tanto o universo que eles chegaram num ponto que eles não conseguem explicar mais nada. Porque agora, com a nova tecnologia colocada no telescópio Hubble, eles conseguiram ter uma visão de muito mais distante do universo. E essa distância que eles conseguiram ver dá mais que a idade que eles projetaram para o universo. E agora parece que vão ter que reorganizar as teorias. Porque o que eles colocaram lá de idade, na concepção deles, está muito aquém de quando realmente Deus criou. Então, meus queridos, nós conjecturamos, nós temos muitos questionamentos, perguntas, interrogações. Só Deus pode nos dar as respostas mais exatas. Mas Deus, por meio de homens inspirados por Ele, porque Ele que inspirou os profetas, já nos dá algumas respostas. Deus, antes no jardim, falava pessoalmente com Adão e Eva. Mas devido ao pecado, Deus passou a falar com os homens através dos anjos e também dos profetas. De homens que tinham uma santificação, que procuravam se preparar profundamente para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, meus queridos, é isso. E essa lição desse trimestre, ela é maravilhosa. Eu estarei aqui colocando para vocês, eu vou procurar estar todos os dias agora postando sobre a lição da Escola Sabatina, que agora é baseada no livro de Gênesis. Amém? Meus amigos, um grande abraço. Quero agradecer a companhia de todos vocês que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo já, né? Que estão terminando aqui de assistir o vídeo. Quero agradecer e que Deus os abençoe. E antes da gente terminar aqui, deixa eu ler aqui os questionamentos para aguçar mais o nosso interesse. E aqui diz assim: ainda que Deus peça que creem nele como Criador, Ele nos dá razões para crer. Ao percebermos que há certa quantidade de fé necessária em quase tudo que acreditamos. Porque faz sentido crer que estamos aqui por um Criador propositalmente, né, nos colocou no mundo, em lugar de achar que nossas origens estejam enraizadas no acaso. Então, ou seja, Deus não nos criou aqui no acaso. Deus não nos colocou aqui no acaso. E para nós confiarmos nesse Criador, nós temos que dar um pulo através da fé na direção desse Criador que tudo fez, que tudo formou.
E somente através da fé que podemos ver Deus nos dias de hoje. E essa parte aqui, em azul, é uma parte que eu deixo aqui para vocês lerem novamente. Que Deus, em nenhuma parte de Gênesis ao Apocalipse, Ele não força ninguém. E ele também não tenta provar a sua existência. Para que Deus vai provar a sua existência? Só para atender caprichos dos seres humanos? Não. Deus não precisa provar a sua existência. Porque, meus queridos, querendo ou não, ao olharmos para uma grande cachoeira, para uma grande montanha, nós vamos exclamar que existe um poder supremo, um poder criador supremo. E esse poder criador supremo é Deus. Ao olharmos para o imenso oceano, vamos exclamar que tem um Criador, pela grandeza desse oceano. Ao olharmos para toda a conjuntura do homem, a toda a biologia humana, animal, nós vamos chegar ao ponto de dizer que realmente tem que ter um design inteligente, que muitos chamam de design inteligente. Os cientistas cristãos chamam de design inteligente. Esse design inteligente é Deus. Ao olharmos para o universo numa noite escura, quando tem um apagão em nossas cidades, olhamos para o céu, podemos contemplar, e o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, ao olhar para a vastidão do universo, das estrelas, que o nosso olhar ele tem limite, nós só conseguimos ver as estrelas, nós exclamamos: realmente existe um poder criador para tudo isso. E esse poder criador é Deus, Ele existe. Amém? Oremos então. Querido maravilhoso Pai, te agradecemos por esse momento em que Tu abriu a nossa mente e o nosso coração. E aqui nos iluminou, Senhor, com Tuas respostas. E que durante a semana possamos aprender mais e mais sobre Ti, ó Deus, nesse estudo maravilhoso, magnífico sobre a Tua criação. Assim como o ser humano precisa de fé para acreditar nas teorias de Darwin, do Big Bang, do evolucionismo, nós também precisamos de fé. O principal cientista ligado ao evolucionismo foi o inglês Charles Robert Darwin, que publicou, em 1859, a obra sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a conservação das raças favorecidas na luta pela vida, ou como é mais comumente conhecida, a origem das espécies. Então, meus queridos, aqui o Google falou sobre ele, sobre Darwin, que é o evolucionista, ele que trouxe essa ideia. Mas, queridos, para acreditar na teoria dele é necessário a sua fé naquilo que ele colocou para você. E eu te convido a ter fé no poderoso Deus, no Criador de todas as coisas. Senhor, quero te agradecer, porque Tu és o Criador da humanidade. Tu criaste os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e nós somos descendentes deles. Tu criaste tudo nesse planeta para favorecer o ser humano. Infelizmente, nós estamos destruindo esse planeta. Mas Tu tens um salvo-conduto para todo aquele que crer em Ti e no Teu Filho, Senhor. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porque nós estamos caminhando, o homem está caminhando para o fim. Nós vivemos no tempo do fim. No dia da grande glória do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, obrigado por tudo que Tu fizeste, mesmo que nós não mereçamos, mas pelo Teu amor Tu fizeste. Nós te agradecemos em nome daquele que é por Ele que nós clamamos e agradecemos a Ti, pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador de sempre. Amém. Meus queridos, a oração final demorou um pouquinho porque o Google aqui, no meio da nossa oração, ele
entrou falando de Charles Darwin. E como o meu celular ele está conectado ao Google, né, e eu permiti que o Google, ao falar uma palavra, né, ele pudesse dar resposta, o Google falou sobre Charles Darwin, né? Falou sobre o que é essa teoria da evolução, né? E até falou aí que a seleção das espécies, né, que os mais fortes sobrevivem. Deus não te colocou nesse mundo para te ser oprimido pelos que se acham mais fortes, porque isso é uma degeneração humana, um querer se sobrepor ao outro, de não estar nem aí com o outro, que para vencer ou para ter algo o ser humano tem que pisar, passar como um trator por cima dos outros. Não foi para isso que Deus nos criou. Isso não é o desejo original de Deus, e nunca foi, e nunca passou pelo coração de Deus ver a humanidade assim. Foi o homem e a mulher, os primeiros pais, que escolheram um caminho errado, e afetou toda a humanidade. Todos nós somos pecadores depois de Adão e Eva, porque eles pecaram. E o pecado nos degenerou física, intelectualmente, e contaminou todo o nosso planeta. Tudo que existe nesse planeta foi contaminado pelo pecado. E, meus queridos, Deus, Ele vai nos revelar durante esses estudos o plano que Ele tem de melhor para nós. Amém? Então eu te convido para estudar comigo a nossa origem. Amém? Uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde. E para você que vai dormir agora, né, um bom sono, um sono reparadouro, né, e um despertar feliz nas bênçãos e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muito em breve virá. Amém? Tchau, tchau, e até amanhã no nosso próximo estudo.